Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estaremos tratando do direito do consumidor, recebendo aqui o Dr. Alcebiades Santini. Seja bem-vindo, Dr. Santini. Muito obrigado pela presença e, conforme já comentamos nos programas anteriores, essa edição ela traz como intenção fazer uma síntese de quais foram as principais demandas que você, telespectador, enviou para aqui o Consumidor em Pauta, mas não só isso, também aquelas demandas que foram constatadas através das mais diversas ferramentas que auxiliam os consumidores no exercício das suas dúvidas, questionamentos e até reclamações. Seja bem-vindo, portanto, Dr. Santini. E no temático de hoje, no programa temático de hoje, vamos tratar de um tema que realmente ele é muito constatado no dia a dia dos consumidores, que são as cobranças indevidas do sistema financeiro. Exato, Jean. Principalmente o consumidor hoje que está numa situação fragilizada, né, na administração do seu orçamento financeiro e que atinge um índice alarmante, né? Hoje, pessoas endividadas no Brasil está chegando quase a 80%. E aí tem um leque de abusividade por parte das instituições financeiras, que são cobrança de taxas, juros abusivos, etc, etc. Então, o consumidor identifica, muitas vezes, valores em faturas e tarifas bancárias, juros abusivos, serviço não contratado, seguro, pacotes e taxas extra. Ele só, muitas vezes, disso aí, ele não contratou. A instituição financeira, de uma forma pouco recomendável, né, para dizer que não teve o respeito nem a dignidade com o seu cliente, e inclui, posteriormente, o fechamento de uma contratação de um empréstimo ou de um serviço bancário. Bom, aí o artigo 6º, de novo, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem todo o direito de buscar o seu de buscar a reparação desses danos, seja ele patrimonial ou moral, através de uma ação administrativa ou judicial. O que a gente recomenda sempre é que o consumidor tenta não assinar nada com instituição financeira sem primeiro levar a proposta dessa instituição financeira e estudar em casa, né? Se ele tiver dificuldade de fazer uma interpretação mais segura, ele contrata alguém ou fala com alguém que entende melhor de contrato. Então, é importante. A maioria das vezes, quando tu está fragilizado e tu vai no teu banco que tem uma conta bancária, etc., né, o cara tem que decidir imediatamente, porque não tem um plano B. Claro. Então, nesse caso, toma cuidado. Se tiver uma cobrança indevida, procura o gerente e tenta consertar. Não tendo conserto, bom, aí tem que acionar o Banco Central, que é o órgão fiscalizador, e os órgãos de defesa do consumidor. Mas ele assinando, Santini, lá na hora, ele consegue reverter? Consegue. Depois que ele assinou? E aí nós temos a situação que já foi comentado aqui do superendividamento, né, que onde o consumidor de boa-fé acaba contraindo compras para alimentação, moradia, educação, saúde, etc., acima da capacidade do seu orçamento mensal. Ou porque diminuiu a receita e as despesas se mantiveram, e aí ele pode recorrer, né, a uma junta de conciliação, que hoje tem no Ministério Público, Defensoria Pública e no Poder Judiciário para compor uma solução.
Então, tem vários caminhos que o consumidor pode acionar, antes e pós, né? O que não pode é ter uma prática, digamos assim, abusiva, de cobrança de serviços financeiros que não foi contratado ou estão fora da normalidade. Nós temos e vivemos hoje, graças a Deus, no Brasil, uma economia livre, né? Desde o Plano Real, né? Hoje é uma economia livre, mas isto não permite abusividade nessa relação de consumo, em qualquer situação. Por exemplo, na área de combustível. A área de combustível, nós tivemos aí aliás, ainda é cultural no Brasil, nós tivemos uma diminuição da Petrobras às distribuidoras de quase 5%. Esse desconto de 5% às distribuidoras não chegou na ponta. Sim. Deveria ter uma ação do Ministério Público, né, federal, inclusive, e da ANP. Por quê? Tem que ter uma justificativa. Se o preço da gasolina na ponta para o consumidor estava R$ 6,00, por exemplo, o litro, 5% dá quase 30 centavos. Não chegou. Ah, não. Agora, quando o aumento vem, né, esse é repassado no dia seguinte, ou no mesmo dia. Então, essas coisas, né, são difíceis de combater, mas que tem que ter uma postura do consumidor, né, no sentido de trocar de fornecedor. Um tópico que você colocou aqui, Santini, que são os juros abusivos, tá? Você também citou o alto índice de endividamento do perfil de público com características sociais menos favorecidas, que aumentou o endividamento, e aí esse público acabou indo para outros serviços financeiros que oferecem, inclusive tem propaganda maciça, né, massiva, né, com bastante espaço de mídia paga, né, obviamente, que é o crédito para pessoas negativadas. Só que essas empresas acabam praticando juros muito acima de mercado. Isso pressupõe que há livre mercado e podem praticar? Não. Com a revisão do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o item de superendividamento, todas as instituições financeiras têm aliás, já tinham, né? Mas agora, de uma forma mais clara e pontual, elas têm responsabilidade objetiva ao liberar um financiamento para um consumidor que já está fragilizado, está na categoria do superendividamento e sem capacidade de quitação desse financiamento. Sim. Então, se isto o consumidor conseguir provar, seja na Junta de Conciliação ou junto ao Poder Judiciário, a instituição financeira não só vai perder o financiamento, como será também tratada pelas próprias regras legais. Então, as instituições financeiras têm que ter um cuidado prévio e antecipado, antes de liberar qualquer financiamento ao consumidor, de fazer uma análise criteriosa desse perfil desse consumidor. Um outro tema que também é muito recorrente aqui no nosso espaço, no programa do Consumidor em Pauta, Santini, é a questão que ela não é uma questão recente, não tem nada a ver com o impacto da tecnologia, com o novo mundo digital, tem a ver com uma prática antiga, muito antes de todas essas ferramentas, que é a venda casada de produtos. Isso ainda continua muito forte? Continua. O que o consumidor pode fazer? A venda casada é quando tu vende um produto e o serviço e condiciona para ele levar esse produto ou serviço à inclusão de outro serviço ou outro produto. Isso é venda casada, é crime na relação de consumo, tem que ser denunciada na Delegacia do Consumidor, porque é um crime, né? No Ministério Público, porque provavelmente não, esse fornecedor está aplicando essa cláusula abusiva, venda casada, essa cláusula abusiva, para todos os seus futuros clientes. Então, ele tem que denunciar. E a cobrança de uma venda, a consequência desse serviço de venda casada, que já foi pago, ele tem o direito assegurado pelo Código à devolução em dobro e atualizada. Então, ele normalmente, ou ele aceita forçadamente, porque não tem outra situação,
E essa cláusula, normalmente, ainda eles usam outra estratégia para, digamos assim, driblar a boa-fé do consumidor. Eles colocam em letras menores que são exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, as letras são menores que as demais letras do contrato. Então, mais uma péssima má-fé do fornecedor e deverá ser responsabilizado. E aquelas situações, Santini, que são mais do cotidiano dos nossos consumidores, que é a venda casada no ponto de venda. Também é recorrente? Como é que o consumidor, ao vivenciar tal situação, por exemplo, você comprou, hipoteticamente, tá? Comprei 1 quilo de arroz, se você comprar 1 quilo de feijão daquela mesma marca, você vai ter um benefício. Está forçando, é uma publicidade e é uma efetivação da relação de consumo meio mascarada, né? É claro que a decisão final é do consumidor, mas todo consumidor que identificar, que caracteriza uma venda casada, é muito comum nas instituições financeiras, eu compro um plano de TV. Sim. Aí por exemplo, em telecomunicações, é um exemplo. Aí a operadora quer me vender junto à internet. Não, a internet eu já tenho. Primeiro já tenho. Identificou isso e ele não consegue desmembrar essa venda casada, não fecha o pacote, não fecha a compra. O que sai dali diz o seguinte: vocês não podem fazer isso porque a liberdade de escolha é do consumidor. E você incluir um outro produto que eu já tenho ou eu não quero, caracteriza venda casada. Sai dali, denuncia. É uma telecomunicação, Anatel. Denuncia no Ministério Público, denuncia no... Ele não comprou, mas ele faz a parte dele de cidadão do bem, no sentido de ajudar os demais a não cair no mesmo golpe. Ponto. É isso que tem que ser feito. Tá bom. Estamos aqui tratando com o Dr. Alcebiades Santini dos principais temas que foram demandados pelos nossos telespectadores e telespectadoras em relação ao direito do consumidor no ano passado. Já voltamos, nos aguarde, hein? Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesta edição, estamos especificamente no tema do direito do consumidor, fazendo uma passagem sem trocadilhos com o próximo tema aqui da conversa com o Santini, sobre as principais demandas e questionamentos e dúvidas que você, telespectador e telespectadora, nos enviou no ano que passou. E agora, nesse momento que estamos vivendo, um dos temas que acaba crescendo muito como demanda e reclamação dos consumidores, doutor Alcebiades Santini, é a questão do serviço das passagens aéreas, dos problemas ligados ao transporte aéreo, já que nós estamos num período que essa demanda, inclusive uma demanda por consumidores, mais assim, de um segmento mais específico, porque durante o ano você tem, obviamente, as demandas mais profissionais e agora, nessa época, não, tem um período de férias, de deslocamento com a família. Então, essa pauta ela continua permanente e é sempre demandada? Sempre. Pelos nossos telespectadores. Esse tema é permanente, vale para os 12 meses, 365 dias e alguns 366 dias. Dependendo. Principais problemas: atraso de voo, cancelamento de voo, overbooking, Sim. Perda de bagagem, ou extravio de bagagem, ou danificação de bagagem, demora no pagamento quando tu tem uma base legal para cancelar o voo e a devolução parcial ou integral. Então, mas nós tivemos esse ano, né, uma conquista boa, né, porque ultimamente, aliás, no princípio,
que bons tempos nós vivemos, né, no transporte aéreo, que a bagagem era inclusa no preço do bilhete e não tinha cobrança extra, Sim. complementar. E não tinha um limite, né, de volumes e peso, e depois isso caiu. Com o propósito, e aí é uma sugestão para as agências reguladoras, seja para a ANAC e qualquer, as agências reguladoras também têm que ter uma posição equilibrada entre poder concessionário, concessionária e consumidor, mas justa, né? Porque a parte mais vulnerável nessa relação de concessões é o consumidor. Ele é em todas as relações o hipersuficiente. Então, é o seguinte, as agências têm que atuar também pró-consumidor, não só pró-concessionária. Então, uma sugestão para as agências. E aí, esse ano iniciou tirando todos esses direitos com a promessa de diminuir o preço da passagem. Aí eu pergunto ao consumidor, tu sentiu algum efeito na diminuição das passagens por retirada ou por pagamento complementar da bagagem expedida? Não, pelo contrário. A diminuição de preço de passagem a gente faz com concorrência, onde tem vários atores, fornecedores, fornecendo o mesmo produto e o mesmo serviço. Então, essa é uma preocupação. Quais os direitos do consumidor, por exemplo, em atraso, cancelamento de voo e qual a obrigação das companhias aéreas? Vamos pegar uma hipótese que o voo foi cancelado, atrasou mais de 4 horas. Não houve nenhum contato da companhia dizendo o que deve ser feito. Bom, nós temos uma resolução 400 da ANAC, temos o Código de Defesa do Consumidor, que garante uma série de direitos. Passou 4 horas, a gente sempre recomenda ao consumidor lesado nesse momento, que tem compromissos futuros, né, ou está em lazer ou está em negócio, não interessa o motivo, ele está sofrendo e está à disposição da companhia e a companhia não dá solução. Ele tem que ser, primeiro, realocado no próximo voo da companhia ou de uma segunda companhia ou terceira companhia. Tem que ser oferecido para ele telecomunicações, hoje a gente não precisa mais porque tem o celular, né? Mas tem que ter assistência à alimentação, à hospedagem e traslado, isso tudo por conta da companhia. O que a gente recomenda ao consumidor usuário? Não briga com o balcão, porque eles não têm poder suficiente para decidir um problema desse. O problema é da companhia. Então, o que ele fazer? Fotografa o painel do cancelamento, isso é importante, é uma prova material, guarda isso aí. A companhia não deu traslado, não deu hospedagem, não deu alimentação. Banca isso aí, compra, guarda os comprovantes e depois entra com uma ação de recuperação de dano material e dano moral, né? E esse é o primeiro passo. Não brigar, fazer a coisa certa, e a decisão sempre é do consumidor. Por exemplo, qual é o direito? Cancelou, mas eu não quero ser realocado. A companhia tem a obrigação de fazer o crédito do valor integral, o crédito desse trajeto, pelo mesmo valor em data futura. Mas é uma decisão do consumidor. Ou eu preciso da devolução do dinheiro. Ponto. Então, tudo o que acontece no transporte, e aí vamos pegar um exemplo de perda de bagagem. A bagagem, a nível nacional, ela tem que ser restituída em 7 dias. Isso está na resolução da ANAC, número 400. E numa viagem internacional, 21 dias. O que o consumidor não veio a bagagem? Primeira coisa, faz um protocolo no balcão da companhia e guarda esse protocolo consigo. E solicita uma ajuda financeira para manter algumas coisas essenciais que ele tem que comprar enquanto a bagagem não chegar. Isso é importante. E aí, depois, não tendo solução, entra com uma ação por reparo material e reparo moral.
o importante, nunca coloca na bagagem joias, laptop, essas coisas, etc. E o mais importante, quando tu quer ter uma segurança de indenização integral dos objetos que estão no volume da bagagem, faça uma bagagem despachada com itens declarados. Isso é importante. Aí tu relaciona, o balconista da companhia confere, e aí tu fica com uma prova material do que tinha dentro da bagagem. Então, são dados importantíssimos. E aí, nós temos, junto com o Fórum, uma Associação Nacional de Defesa do Consumidor, a ANDEP, sim, que aciona as companhias. Lamentavelmente, a gente só ganha os nossos direitos quando a gente entrar com uma ação judicial. E quando tu cancela um voo e a companhia cobra uma taxa para o cancelamento e tu não está dentro desses direitos, a companhia tem abusado a devolução da sobra dessa compra de passagem dentro de um prazo muito exagerado. Ela promete em 10 dias e leva 2, 3 meses para devolver. Santino, tu citaste aí uma situação que é muito corriqueira, que é o atraso nos voos. Para que o consumidor exerça os direitos de receber o auxílio da companhia aérea, tem algum tempo mínimo tolerável, entre aspas, para atraso do voo? Por exemplo, se o voo atrasar 2 horas, eu já tenho o direito de receber alimentação, etc. e tal, ou não? Não, 2 horas tu tem direito ao acesso a telecomunicações, que hoje a gente não pede para a companhia, porque todo mundo tem celular. A partir de 4 horas, todos os direitos, alimentação, traslado, digamos, a companhia vai... Eu tive um voo dos Estados Unidos para o Brasil que cancelaram à noite. Aí deram o traslado, deram hotel, não deram alimentação. Aí, no outro dia, houve atraso. Saiu com atraso de 1 hora e pouco. Chegou em São Paulo, perdemos o voo. Aí colocaram no hotel, deram alimentação, etc. Mas esse transtorno do atraso acima de 4 horas permite, e a gente recomenda, uma ação no Poder Judiciário. Um outro tema também que é muito recorrente é o overbooking. Ou seja, quando... muito bem lembrado. Quando o passageiro a companhia argumenta que muitas vezes foi falha do sistema, não se admite, porque isso é risco do negócio. Vende maior número de passagens do que a capacidade dos assentos. Sim. E aí tu quer embarcar, o voo está lotado. E aí cria uma confusão. Normalmente, algumas companhias que fazem isso e têm boa fé, principalmente companhias internacionais, ela oferece uma indenização. Olha, lamentavelmente, houve uma falha do sistema, alguma coisa assim, nós reconhece o erro e nós estamos dando um voucher aí, ou para um futuro voo executivo, ou dão em dólar, sim, manda passar na companhia, pago na hora, aí é o princípio de respeito. Eu digo o seguinte... nós tivemos aqui no Sul, há muito tempo, o cancelamento de voo por um vulcão no Chile. Também cabe o direito de buscar a indenização por cancelamento desse voo, porque um fator, mesmo que natural e incontrolável, considera-se risco do negócio. E a companhia é responsável de forma objetiva. Nesse caso do overbooking, por exemplo, o voo estava lotado, a companhia, como tu disseste, a companhia me reembolsa o valor da passagem. Mas eu não tenho outros direitos, por exemplo, eu ia viajar, tinha compromisso profissional, como fica eu esperar o próximo voo? Então, assim, só de maneira mais resumida... Pode. Tudo bem, ele me devolve o valor da passagem, pede desculpa pelo transtorno e as outras consequências que eu tive. Não, aí eu recomendo tu não aceitar o valor da passagem. Olha, criaram o problema, vai me prejudicar eu ter uma reunião importante, que é de negócio, e que resulta em receitas, eu vou aceitar, não posso embarcar e sentar 2 pessoas no mesmo assento. Então, vou aceitar, mas vou entrar com uma ação de cobrança de dano material, e aí tu vai provar que tinha uma reunião, essa reunião, como consequência, afetou tua receita, tu vai provar qual era a receita possível, né?
e vai entrar com uma ação de dano material, entra no material, e dano moral porque criou uma frustração e um prejuízo dentro da tua expectativa. Doutor Alcebiades Santini, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por essa maneira bem precisa de abordar a pauta e temática do direito do consumidor no ano que passou aí. Nos aguarde na próxima edição. Até lá!